O amanhã do agronegócio, hoje. Olá, você está na Rural Business TV, a sua dose diária de informação profissional para os mercados agro. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. E aqui é o ponto de encontro de quem busca se antecipar aos movimentos dos mercados de grãos e proteína animal, com quem opera há 36 anos no agronegócio, investigando o chão do mercado, justamente para traduzir a você, que faz parte dessa imensa cadeia produtiva, os detalhes ocultos e que fazem toda a diferença para quem quer lucrar neste segmento desafiador. E pensando em ampliar os seus horizontes e te munir de fundamentos, a Rural Business disponibiliza aos seus assinantes as plataformas RB Pro e RB Pro+, as mais completas e que realmente são profissionais aqui para você que opera no Brasil. Em instantes eu volto para navegarmos juntos na RB Pro+, e saber o que as equipes de grãos e pecuária estão alertando nesta sexta, 20 de fevereiro. Estamos de volta com a Rural Business TV e vamos direto para a plataforma RB Pro+, navegar nos alertas de mercado e vamos ver o que a equipe de grãos destaca para você. Eu vou falar sobre café. Exportadores de café do Brasil faturaram 948 milhões de reais no mês de janeiro. Vamos saber alguns detalhes deste alerta, que é resultado de mais um estudo realizado pela equipe de grãos aqui da Rural Business e fala das exportações de café a partir do Brasil com destino aos Estados Unidos e voltar a diminuir, estabelecendo aí a menor marca dos últimos 5 anos, somando menos aí de 24 mil toneladas, gerando uma redução de 33,7% no comparativo anual. Os números oficiais do Ministério da Economia, que você sabe, né, o órgão que afere aí todas as exportações e importações realizadas a partir do Brasil, mostram que no faturamento o cenário também não foi diferente. Houve uma queda de 16% em um ano, com a receita em 177 milhões e 580 mil dólares. O câmbio foi a 5,34, o que deu em real um faturamento aí de 948 milhões e 480 mil reais. É uma queda de quase 26% no comparativo anual. A média da tonelada ficou em 39.571 reais, ou 7.409 dólares. E aqui estão os gráficos, né, onde você pode navegar e, detalhe, todos os alertas, ou a maior parte deles, você tem também a questão dos mercados, né? Você pode acompanhar aqui o mercado futuro e ver como se comportou o preço do café aqui na Bolsa. Então, isso fica muito completo, torna para você muito completa esta informação. Saindo do mercado do café, da exportação, e uma outra informação sobre o mercado do café é com relação às importações, um alerta destacado pela equipe de grãos da Rural Business. E o que nós temos neste alerta é que as importações voltaram a diminuir em janeiro. Veja só, o volume foi para 417 toneladas. Janeiro de 25, ela chegou a quase 558 toneladas e é o menor volume dos últimos 5 anos. A despesa com essas importações subiu bastante, 34%, chegando a superar aí os 9 milhões de dólares. Em moeda nacional, 48 milhões e 740 mil reais. Veja só, o preço da tonelada importada está batendo aí nos 22 mil dólares, o que corresponde a 116 mil reais. E você tem também aqui, como eu digo, mais uma vez, né, o mercado, os índices, né, aqui do café operando para você poder acompanhar. Um outro destaque da equipe de grãos nos alertas: a soja. Exportações continuam emperradas. O que está acontecendo? Vamos abrir esse alerta? As exportações de soja originadas aqui do Brasil continuam emperradas, apesar da colheita da maior produção de todos os tempos rolar em boa parte do país. Segundo números oficiais do Ministério da Economia, que são investigados diariamente pela Rural Business,
A movimentação diária nos portos, que passava de 321 mil toneladas por dia no ano passado, hoje não chega sequer a 270 mil toneladas, o que confirma um tombo expressivo de 16%. Aí a conta feita pela equipe de grãos em 10 dias úteis, aferidos entre os dias 1º e 15 de fevereiro, somente 2 milhões e 690 mil toneladas de soja conseguiram deixar os portos. Ano passado era 3 milhões e 210 mil. Tudo isso é real, mas aqui o alerta da equipe de grãos da Rural Business faz uma provocação com essa pergunta. Quem tem seu caixa lastreado a esse mercado da soja, a pergunta é, você sabe por que isso está acontecendo? Acredita que tem algo a ver com entraves pontuais ou é a demanda que está enfraquecida? Essa é a provocação feita pela equipe de grãos da Rural Business, que vai aprofundar esse tema ao longo do dia e também nas análises de mercado. Estes são alguns dos destaques dos alertas de mercado de grãos aqui na Rural Business. E eu vou agora para o mercado de pecuária. Vamos dar uma olhadinha o que a equipe de pecuária da Rural Business está alertando a você que opera neste segmento. Começa com um destaque regional. Diferença entre o preço do boi gordo de Minas e São Paulo voltou a cair. Vamos abrir esse alerta de mercado aqui da equipe de pecuária da Rural Business. Durante o mês de janeiro, essa diferença no valor médio do boi gordo, lembrando que são boiadas de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, entre os estados esteve em 2,3% ou 7,85 a arroba. No mês, o preço médio desse tipo de boi gordo em Minas apresentou o patamar de R$ 338,55 contra R$ 346,40 na Praça Paulista. E aqui você tem a diferença nesse recorte de 5 anos, 2,3% em 26, 3,4% em 2025, foi a maior diferença nesse recorte, 2,2% em 24, 2,7% em 23 e 3,2% em 2022. E aqui você tem a tabela com os valores da arroba e o percentual de diferença nesse alerta que mostra a diferença do preço do boi gordo de Minas a São Paulo, alertando aí que voltou a cair. Temos também um outro alerta agora falando das exportações. Frigoríficos exportadores brasileiros estão aumentando os embarques para a Europa. Os frigoríficos exportadores aumentaram o volume embarcado para os países da Europa. Lembrando aí que são 50 países e 29 são compradores ativos da carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros. Isso é sempre importante a gente destacar, né? Não é o Brasil que exporta. Quem exporta são as indústrias, são as empresas, são os frigoríficos que operam aqui no Brasil. No primeiro mês deste ano, janeiro, portanto, os países que compram a carne bovina dos frigoríficos brasileiros, que estão na Europa, 4,8% do total exportado por essas indústrias, tá? O que corresponde aí a 12.500 toneladas. A maior parte, 77,5% in natura, 17,3% industrializada e 5,2% de miudezas. O faturamento dos frigoríficos chegou a 486 milhões de reais ou 91 milhões de dólares. Houve uma redução aí de 3,2% na receita em real. O valor médio da tonelada, dá uma olhadinha aqui, 7.286 dólares, o valor da tonelada exportada, de carne bovina exportada para os países da Europa. Um aumento de 8,8% em um ano. Ano passado, nesse mês de janeiro, era 6.697. Em real, por conta do câmbio, uma redução aí de 3,6%, fechando janeiro na média de R$ 38.918. Esses são alguns dos alertas disponibilizados pela equipe de grãos e de pecuária aqui na Rural Business. Eu faço questão de destacar que isso é uma pequeníssima parte
do que você encontra diariamente nas nossas plataformas, ok? Combinado? Vamos a um breve intervalo e eu volto para falar das análises de mercado de pecuária de soja, milho e também de café. Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Estamos de volta e vamos direto para as análises de mercado da Rural Business que estão no ar, tanto em vídeo como em texto, nas plataformas RB Pro e RB Pro+. Para quem opera com pecuária de corte, eu vou abrir aqui a análise de mercado divulgada aqui, que está no ar aqui na plataforma. O título é Boi Brasil, cuidado dobrado com que falam de graça por aí. Quem opera com pecuária de corte sabe que tem muita gente por aí dizendo, de graça, claro, que o mercado do boi está simples de entender. Mas quando o assunto é confinamento, a realidade costuma aparecer primeiro nos bastidores e só depois nos preços. Mas, como sempre, a Rural Business mostra a realidade atual. E nesta análise, a nossa equipe viajou aí, entre aspas, até a Argentina para revelar o que está acontecendo de verdade dentro do sistema. A indústria cada vez mais dominante, a dificuldade crescente para encontrar gado magro e decisões sendo puxadas pelo mercado externo e não mais pela oferta interna. E a pergunta mais importante a ser respondida é: tudo isso é só um problema lá da Argentina ou o Brasil está entrando no mesmo caminho? Nessa análise exclusiva, você vai ver o paralelo completo e entender por que discursos otimistas sobre o aumento de confinamento podem esconder justamente o oposto: aperto de oferta, disputa silenciosa por animais e desespero dos frigoríficos. Mais uma vez, a equipe aqui da Rural Business antecipa os movimentos que só aparecem nos preços semanas depois, dando ao assinante a chance de montar estratégia antes do mercado reagir e não depois. Então, se você quer proteger margem e não cair em narrativa de quem faz de tudo para comprar o seu boi o mais barato possível, essa análise de mercado da equipe de pecuária de corte da Rural Business é obrigatória. Porque você está cansado de saber que informação de graça mostra o ontem. A informação profissional aqui da Rural Business mostra para onde o mercado está indo de verdade e te dá a chave para agir com base em fundamentos. Saindo aqui do mercado de proteína animal e indo para o mercado de grãos, vamos destacar aqui o que a equipe de grãos da Rural Business está no ar agora com análise de mercado de soja. O título é Nova Safra Chegando, mais problemas ou novas oportunidades? Esta é a incógnita e este é o título desta análise de mercado de soja. É isso que você verá aprofundado nesta análise. O fato é que o 102º Fórum Anual de Agricultura do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido por USDA, jogou uma bomba no mercado ao anunciar as primeiras indicações para a nova safra 2026-27, que em cerca de 2 meses vai começar aí a ser semeada lá nos Estados Unidos. Mas o que disse o órgão de tão importante assim? É bom ou é ruim para você que opera na ponta da produção de soja aqui no Brasil? Pois saiba que a Rural Business viu como muito interessante as indicações de estoques e preço para esta nova temporada. Afinal, tudo só vai acontecer exatamente como previsto, né? Se a mãe natureza deixar. E até lá, meu amigo, falta um bocado. A nossa equipe de grãos investigou a fundo os números para trazer à tona fundamentos que ninguém quer que você enxergue. A mudança radical de rumo que está acontecendo na sojicultura americana, com uma verdadeira chuva de dólares sendo jogada na economia para alavancar o consumo de soja em grão
e o comércio de derivados dentro dos Estados Unidos, como parte aí de um plano para reduzir a dependência do mercado chinês. E, mais uma vez, é a consolidação ou não de um acordo entre China e Estados Unidos que vai ditar o futuro desse mercado. E tudo isso, é claro, precisa entrar no seu radar para que você possa desenhar a melhor estratégia de negócios. Só assim você realmente se blinda das armadilhas e garante, de fato, condições para aumentar a sua margem de lucro neste ano desafiador. Saindo do mercado de soja, vamos para o mercado do milho. E a análise que está no ar começa justamente com uma pergunta. O título é: o bicho vai pegar. E a pergunta é: qual é o fundamento mais negativo hoje para este mercado do milho? É essa pergunta que a equipe de grãos coloca logo de cara. E se você pensou no enorme excedente de produção dos Estados Unidos, acertou em cheio. Quem opera com esse mercado tem essa grande angústia, né? E esse é o ponto mais nevrálgico do mercado atualmente, porque tudo está acontecendo no maior país produtor, consumidor e exportador de milho do planeta, e que de quebra ainda é o maestro que rege os negócios na Bolsa de Chicago. E se eu te dissesse que os americanos podem perder 14% dos seus estoques de milho na nova temporada de 2026-27? É ou não é uma informação para lá de animadora? Os números apresentados não são oficiais, mas animam, já que o 102º Fórum Anual de Agricultura do USA trouxe dados surpreendentemente positivos, o que é um tanto raro de acontecer. A verdade é que o relatório de longo prazo já mostrava que a área de plantio de milho iria cair esse ano nos Estados Unidos, confirmando todos os alertas que a Rural Business vem fazendo aos seus assinantes já faz tempo. Mas parece que o tombo pode ser bem maior do que estavam imaginando. A pergunta é: o que isso impacta no seu bolso aqui no Brasil? É isso que a equipe de grãos da Rural Business investigou e mostra com exclusividade nessa análise de mercado que está no ar agora nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais da Rural Business. Vou sair da análise de mercado de milho para a gente ir para o café. Vamos abrir aqui a análise. Vamos ter uma super safra? É a pergunta que a equipe de grãos também coloca aqui como provocação nesse título. Bom, para quem opera no mercado do café, sabe que todo ano é sempre aquela mesma conversa em cima do produtor, né? Chegou a hora de vender porque vem safra grande por aí. Mas será mesmo? Será que isso vai acontecer? Na análise disponibilizada pela equipe de grãos da Rural Business, você verá como o mercado está tentando construir um cenário perfeito, justamente no momento em que o clima está longe de ser perfeito. Calor em fase crítica, excesso de chuvas aumentando o risco de doenças e lavouras longe de repetir o padrão produtivo de anos de super safra. Ou seja, existe uma enorme diferença entre boa safra e safra sobrando café. Enquanto isso, boa parte da produção ainda não foi comercializada. E o psicológico do produtor passa a ser o principal alvo de quem precisa comprar barato, né, o seu café. A verdade é que criar a sensação de abundância antes da colheita sempre foi a maneira mais eficiente de derrubar preço. E é por isso mesmo que é fundamental você que opera nesse mercado acompanhar as análises diárias aqui da Rural Business. Porque a nossa equipe de grãos cruza clima, histórico de produtividade, comportamento de mercado para antecipar cenários e ajudar o assinante a decidir quando vender e quando não vender, protegendo margem num ano em que erro de timing, meu amigo, pode custar muito caro. E claro, né, olho vivo nos mapas climáticos que nós disponibilizamos na nossa plataforma de informações RB Pro Mais, e assim como nos movimentos históricos nas bolsas, que você também pode conferir no período que desejar para diminuir os riscos na hora de comercializar o seu café. Afinal, o que você precisa saber é: estamos diante de pressão artificial de compra ou de uma real sobra de café aqui no Brasil? Pois bem, como eu acabei de te mostrar, esse é um cardápio, né, do que a Rural Business disponibiliza nas análises de mercado aos seus assinantes. E eu te convido a operar de forma realmente profissional com essas análises diárias que são disponibilizadas mais cedo em nossas plataformas por meio de texto e também
em vídeo logo no final da tarde. Elas oferecem ferramentas aqui para você poder realmente operar à frente do mercado. Vamos a um rapidíssimo intervalo. Você já sabe como acessar a RB Pro+? Ainda não? Então fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar como é super simples. Bora lá? Primeiro, acesse o endereço pro.ruralbusiness.com.br. Depois de fazer o login, a plataforma vai te guiar por um assistente de configuração em apenas 8 passos. E olha, isso vai personalizar a sua RB Pro+, do jeito que você precisa para o seu dia a dia. Olha só como é que funciona. No primeiro passo, você vai escolher os seus widgets, que são aquelas caixas com as informações mais úteis para você. Em seguida, no segundo passo, vai selecionar as configurações de exibição das análises de mercado em vídeo. No terceiro passo, você configura o carrossel de cotações, que é um scroll onde serão exibidas em tempo real as cotações da sua preferência. No quarto passo, você vai ajustar as configurações do Agro Resumo, que é uma tabela detalhada de cotações com comparativos históricos e atualizada em tempo real. Na sequência, no quinto passo, explore a central de gráficos e configure como ficar melhor para você. Essa é uma importante ferramenta que permite visualizar ou comparar histórico de cotações com alta precisão. No sexto passo, você vai configurar como deseja receber as nossas análises de mercado em texto e que são disponibilizadas bem mais cedo que em vídeo, o que te dá a chance de se antecipar ao mercado e tomar decisões ainda no mesmo dia. No sétimo passo, você vai personalizar com cores e sons os alertas de mercado e as notícias publicadas diariamente por nossas equipes de pecuária e de grãos. Assim você não corre o risco de perder nada importante, não é? E chegamos ao oitavo passo, que é direcionado a você que opera com pecuária. Aqui você vai configurar o mercado atacadista para ter todas as informações atualizadas . Depois de passar por esses 8 passos e configurar a sua RB Pro+, do seu jeito, você vai assistir a um tutorial rapidinho que mostra todas as funcionalidades da plataforma. E pronto! A RB Pro+, já estará personalizada para você começar a usar e lucrar. Ah, quer ajustar melhor a visualização? É só arrastar os widgets como se fosse no Windows. Tudo muito simples e intuitivo. Mas a Rural Business sabe que o que é bom pode ficar ainda melhor. Então dá só uma olhada nas funcionalidades extras que a RB Pro+ te oferece. Com a trava de mercado, você vai criar alertas de alta ou de queda nos valores das cotações, e sempre que aquele patamar for atingido, você será avisado. No fórum de discussões, você poderá interagir e trocar experiências com outros usuários da plataforma. Com o AgroRadar é possível cadastrar as cotações da sua região diretamente na plataforma. E com a calculadora de mercado, você faz projeções de lucro
baseadas no banco de dados da RB Pro+. Chegamos às bolsas. Que tal ver online as movimentações do mercado futuro nas bolsas nacionais e internacionais para os mercados de grãos e pecuária? A RB Pro+ faz isso. E você pode ver toda essa movimentação online, seja em forma de gráfico ou no pregão, contrato por contrato sendo negociado. E para tornar a sua experiência ainda melhor, você pode personalizar cores, bordas e fontes. Se precisar alterar a sua senha, dados cadastrais ou visualizar informações do seu plano e os pagamentos, basta ir até a conta de usuário e você vai encontrar tudo lá. Eu não disse que era fácil? Então agora é só aproveitar tudo que a RB Pro+ tem a te oferecer e lucrar cada vez mais no agronegócio. Por hoje ficamos por aqui, mas eu lembro que o que você acabou de ver é apenas uma amostra do vastíssimo conteúdo produzido diariamente pela Rural Business aos seus assinantes. E para entender como cada número pode interferir aí no seu caixa, fique antenado nos alertas e análises de mercado que serão apresentados no decorrer do dia aqui pela Rural Business, porque só assim você terá de fato meios para operar de forma realmente segura. E eu lembro que a Rural Business desenvolveu as mais completas plataformas de informação para o agronegócio do Brasil e do mundo, a RB Pro e a RB Pro+. E na RB Pro+, além de oferecer uma gama enorme de informação profissional sobre o mercado físico e futuro de commodities agrícolas do Brasil e do mundo, você ainda tem o acesso online à Bolsa de Chicago e à B3, a fim de que possa se antecipar aos fatos e aumentar as suas chances de lucro nesse difícil e desafiador ano de 2026. A gente fica por aqui, prometendo aí um próximo encontro na Rural Business TV. Até lá!